Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos prontos para começar mais um trimestre. Estou aqui na minha mão com a nova lição, Evangelho de Marcos. É bom começar mais um estudo, mais uma temporada de estudos com você, sabendo que você está aí do outro lado, não somente orando por nós, mas compartilhando esse vídeo, levando essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas, e assim nós estamos alcançando mais pessoas para o reino dos céus. Obrigado por essa ação. E não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha inscrito e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei caso não aprecie. Vamos ao estudo de hoje, o princípio do Evangelho. E o verso para memorizar, Marcos 1, versículo 14 e 15, que nos diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma das primeiras questões que se levanta acerca do Evangelho de Marcos é justamente a sua autoria. No texto sagrado, nós não temos identificação nenhuma de que fato Marcos foi o seu autor. Mas de onde vem a identificação da autoria do Evangelho? Nas nossas Bíblias tem Evangelho segundo Marcos. Essa identificação foi feita aí pelos pais da igreja, pela tradição mais antiga da igreja. Na primeira parte do segundo século, Papias, que foi um líder da igreja, já fez essa identificação. Mais tarde, Eusébio também fez a identificação de Marcos como autor desse evangelho. Se ele de fato foi o autor, esse Marcos aqui tem que ser João Marcos, identificado aí como filho de uma mulher que oferecia sua casa para os primeiros cristãos se reunirem. Quer ver? Deixa eu ler para você Atos capítulo 12, versículo 12, que diz assim, ó: Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, consignado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui nesse texto nós vemos aí a clara identificação de Marcos com alguém profundamente envolvido com a igreja do primeiro século. A sua mãe fornecia sua casa para um pequeno grupo, quem sabe, uma reunião, quer dizer, um local de reunião dos primeiros membros da igreja. Marcos também era identificado como primo de Barnabé. Veja Colossenses 4, versículo 10, que diz assim, ó: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebe a instrução, se ele for ter convosco, colhei-o. A história revela que Marcos acompanhou Paulo em muitas das suas viagens. Inclusive, houve um episódio negativo envolvendo Paulo e o próprio Marcos, porque Marcos, em dado momento de uma das viagens de Paulo, o abandonou, fugiu, temeu por sua segurança, ele voltou para sua casa. E isso trouxe uma impressão muito ruim ao coração de Paulo acerca de João Marcos. Mais tarde ele se arrepende, aí ele volta ao convívio dos apóstolos, dos pregadores, mas só que Paulo não o aceita mais como seu companheiro. Barnabé o leva e provavelmente Pedro assume ali, digamos assim, a mentoria desse jovem chamado João Marcos. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, nos diz assim, ó: Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui nós vemos aí essa maneira carinhosa que o apóstolo Paulo se refere a esse jovem, meu filho. Por isso que nós entendemos que era um jovem garoto, porque era chamado por Pedro aqui como um filho, né? Um filho. Então, você percebe que João Marcos foi alguém profundamente envolvido na história da primeira igreja. Aquela igreja que saiu das mãos de Cristo foi tocada pelos apóstolos. Então, a igreja entendeu que Marcos é o autor desse evangelho, né? É interessante que os evangelhos são 4, né, na Bíblia. Nós temos Mateus, que era um apóstolo, nós temos o Marcos, que não era apóstolo, mas era associado a um apóstolo, no caso aqui a Pedro, e nós temos Lucas também, não era apóstolo, mas era associado a um apóstolo, que era Paulo, e nós temos João, que era apóstolo de Cristo, né? Esses são 4 evangelhos. Nessa semana nós iríamos estudar aí os relatos acerca de Marcos, incluindo seu fracasso inicial na pregação do evangelho como um
evangelista, esse episódio negativo que ele teve com Paulo, mas nós iremos olhar um pouquinho mais na frente, como que ele foi restaurado, como ele foi reintegrado ali ao time de pessoas que buscavam pregar o evangelho a todas as pessoas naquela região, e nós vamos ver o porquê Deus usa um fracassado missionário, mas depois restaurado, para escrever um livro sobre a vida e a biografia de Jesus Cristo. Você não perde por esperar as bênçãos que nós vamos ter desse estudo. Que a graça do Senhor Jesus lhe acompanhe. Quero orar com você. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus pedimos a Tua bênção para esse dia. Pedimos a Tua bênção para o início desse estudo. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos e aplicar profundamente em nossa existência, na nossa própria experiência. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu sábado.